Louvado seja Deus. Pai do Senhor, amém. Peço que vocês se ponham de pé, estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Que Deus use grandemente o nome do Senhor, amém. Eu estou orando pela vida dele. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor. Neste momento, Pai querido, Pai amado, eu apresento o teu filho, Pai, em tuas mãos, Pai. Para que neste momento, Senhor, ele está encombinado de trazer a tua palavra, meu Pai. Que ele venha dizer-te a nós, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor queira dizer, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que venhamos a estar atentos neste momento, Pai. Que não venhamos a estar despercebidos, Pai, nem distraídos, Senhor, Pai. Já repreendo todo o espírito de distração, Senhor, Pai, para que podemos estar ligando nosso pensamento ao trono, Senhor, meu Deus, Pai. Para que tudo que será dito pela boca do teu filho neste momento, Pai, venha de ti, Senhor. E que nós podemos assim, Pai, ouvir a tua palavra, Pai, guardar a tua escritura nos nossos corações, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e eterno Salvador, Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O bispo está no compromisso dele, mas a presença de Deus está aqui conosco. Né? Louvado seja Deus. E com ele lá também. Glória a Deus Deus. o que é. Aleluia. Amados irmãos, eu costumo muito, antes de iniciar a palavra, a gente dar uma grande salva de palmas para aquele que está aqui, que ele está acima de todas as coisas, que é a nossa majestade eterna e nosso Pai, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso. Toda adoração e todo louvor é dado a Ele, nosso majestade eterna, Glória a nosso Deus. Criador. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Nós estamos no fechamento, né, da campanha, a quebra das correntes. E nós cremos e confiamos e acreditamos que o único que pode quebrar alguma corrente, algum impedimento no mundo espiritual é só Ele, através da nossa busca, através da nossa fé. Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me ajuda, Jesus. E Ele ajuda, que Ele é fiel. Marcos capítulo 5. O endemoniado gadareno. Louvado seja o Senhor. E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, o cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus
que não me atormentes, ou seja, a palavra conjuro-te por Deus, ou seja, a palavra é, por favor, eu te peço que não me atormente, eu suplico que não me atormente. 8, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro, ou um penhasco, no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, ou seja, ficaram com medo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram e rogaram que saísse do seu território, ou seja, saísse da sua cidade. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele, ou seja, o endemoniado pede para ficar com Jesus. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Louvado seja o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aqui eu vou ficar colocando óculos, tirando óculos, porque o óculos é só para ler, amados. Amém? Louvado seja o Senhor. Às vezes nós analisamos essa palavra nos manuscritos sagrados do Senhor, nós lemos, olhamos, examinamos, né? E eu sempre costumo que nós temos que examinar as Escrituras pelo Espírito. É pelo Espírito que Ele nos ensina e nos dá o entendimento da Escritura, do que está acontecendo. E nós estamos numa campanha em que é a quebra das correntes. Esse homem, ele há muito tempo ele estava nesse estágio, num estágio realmente de, humanamente olhando, todos viam o estágio que se encontrava esse homem, no estágio de decadência total, no estágio de miséria, sem esperança alguma. Porque à medida que esse homem estava naquela situação, esses demônios se apoderaram dele. E para que isso acontecesse, houve muitas situações na vida desse homem que veio a permissão, em que ele contribuiu para que isso acontecesse. E é esse o cuidado que nós como igreja temos que ter. À medida que eu e você, que nós buscamos ao Senhor, à medida que, por mais que eu e você tenhamos defeitos, por mais que o inferno nos aponte, por mais que o ser humano, homens, pessoas, olhem para mim e para você, e usados pelo inimigo nos aponte de situações em que eu e você não estamos transformados, nós temos que ignorar.
E ao mesmo tempo que eu e você caminhamos na presença de Deus, que nós, como igreja, andamos na presença do Eterno, do Altíssimo, nós temos que estar constantemente em vigilância, para que não venha a acontecer essa situação. É fato que essa situação, ela pode ocorrer com o cristão, e também ela ocorre com a pessoa que não é cristã, por não conhecer a Deus, a pessoa religiosa. Isso é muito relativo, porque o Senhor disse: o mundo jaz do maligno. E o mundo, quando o Senhor diz que o mundo jaz do maligno, o Senhor não está dizendo a terra, o Senhor está dizendo as pessoas que habitam na terra. Já são do maligno, porque o príncipe desse século as enganou. Então elas estão em cadeias, elas estão em prisões. Mas dentro da casa da igreja do Senhor, quantas pessoas cristãs estão hoje aprisionadas em prisões, em ilusões nas quais desagrada ao Senhor? E que essas cadeias, essas prisões, essas correntes espirituais, elas precisam ser quebradas, elas precisam ser destruídas, destronadas da minha e da tua vida, pelo poder e a mão do Eterno, do Deus vivo. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o glorioso Jesus Cristo, Yeshua, Ele é especialista em destronar, em destruir cadeias, em destruir prisões. Mas aquele homem, ele estava aprisionado, ele estava acorrentado por uma legião de demônios. Mais de 2.000. 2.000 é muitos demônios. Tanto que quando aqueles demônios clamaram para o Senhor, insistiam constantemente para o Senhor não lançar eles fora da cidade, pediram para que o Senhor lançasse ele nos porcos. O Senhor disse: ide. Eles foram, saíram imediatamente daquele corpo e entraram dentro daqueles 2.000 porcos. Não sobreviveu. Os porcos não aguentaram, irmãos. É muito forte. Mas o mistério dessa palavra que o Espírito de Deus me conduz a ministrar para a minha e para a tua vida é que não é só apenas a situação da decadência da qual aquele homem estava. Nós temos que parar e analisar, olhar e analisar essa palavra, e olhar para dentro de nós, e olhar para o Senhor, e ver o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bom na minha e na tua vida, o quanto eu e você estamos transformados na presença do Eterno. Porque a transformação do Senhor na minha e na tua vida, ela vem mediante a minha e a tua busca com Deus. Quem tem o poder de santificar o homem é Deus, é somente Deus, mais ninguém. Ninguém tem poder nenhum de transformar ninguém, só Deus. Humanamente falando, se eu quiser, eu posso ser transformado ou transformar alguém? Sim, em outros métodos. Mas no método espiritual de santificação, de transformação, de nova criatura, só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele pagou pela minha e pela tua vida. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário, para eu e você, para que nós como igreja hoje estamos transformados na presença de Deus. E continuamos sendo transformados constantemente na presença de Deus. Porque a vida cristã com Deus é comunhão, é intimidade, é transformação que parte do trono do Eterno. À medida que eu e você, à medida que nós andamos com Deus, à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós buscamos ao Senhor. Aleluia.
Temos muitos defeitos ainda. Temos muitas falhas ainda. Temos muitos defeitos que precisam ser consertados, que precisam ser transformados dentro de mim e de você. Eu, como pastor, eu seria hipócrita dizer que não tenho nenhum defeito, dizer que não tenho nenhuma falha. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a nossa vida como igreja é transformando de glória em glória na presença de Deus. É aprendendo de glória em glória na presença de Deus. Olhe para trás e olhe a nossa vida passada como ela era, com o grande sofrimento que era quando éramos a velha criatura. E hoje nós estamos transformados, sendo transformados pela presença de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Veja bem, no versículo 7, eles falam assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Clamando em grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, eu insisto, Jesus, que não me atormentes. Por favor, Jesus, não me atormentes. Eles insistem. A legião de demônio, juntamente com o chefe maioral que está lá, todos eles clamam diante de Deus e insiste a Deus, insiste ao Filho de Deus: não nos atormente. Prestem muito bem atenção, irmãos, igreja. Ele diz: não nos atormente. Sabe por quê? Porque eles querem continuar destruindo a vida daquele ser humano. Eles querem continuar aprisionando aquele ser humano. Eles querem continuar humilhando aquele ser humano. Este é o único objetivo do inferno. Este é o único objetivo de Satanás. Esse é o único objetivo: humilhar o ser humano, destruir o ser humano, deixar o ser humano na miséria, deixar o ser humano humilhado. Por isso que eles clamam. Por isso que eles clamam e pedem. Eu insisto: conjuro-te, Filho do Deus vivo, não nos atormentes. Ou seja, está muito bom aqui. Ele é nosso escravo. Ele é nosso escravo. A gente faz o que quer com ele. Mas quando Jesus chega, meu amado, Jesus chega, meus irmãos, o negócio muda. Glória a Deus. Eu e você não podemos mudar, mas ele muda. Mas quando Jesus chega, quando eu e você clamamos, quando nós adoramos, a atmosfera fica diferente. Assim, a atmosfera nos céus e na terra fica diferente, e no inferno também fica diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, quando eles dizem: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. É muito forte. Quando eles respondem isso para Jesus: que tenho eu contigo, Filho do Deus vivo, conjuro-te, não nos atormentes. Antes deles falar isso para Jesus, antes deles proferirem essa palavra para Jesus, Jesus está chegando e dizendo assim. E o homem lá, em tormento, sofrendo, os demônios dentro dele, ele lá, escravo dos demônios, e Jesus chegando dizendo assim: sai dele, 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 eu te ordeno, sai dele, sai dele. Aí eles pedem, clamam, porque eles sabiam: Filho do Deus vivo, ele é conhecido nos céus, no inferno e na terra. Aleluia, Jesus. E através do poder de Jesus Cristo, através da presença do Senhor na minha e na tua vida,
através do Espírito do Deus eterno dentro de mim e de você, nós temos que chegar nos lugares e o inferno tem que conhecer. Glória a Deus. O inferno tem que saber, Aleluia. precisa conhecer. Mesmo nós com nossos defeitos humanos, mesmo nós com nossas falhas, ele precisa saber que ele tem que temer, ele tem que respeitar. Porque eu e você, nós carregamos a presença do Eterno, a presença do Espírito do Deus vivo. Eu e você, nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós não temos que pensar que eu e você somos qualquer um. Aleluia. Pode ser até que venha na minha e na tua mente um pensamento que nós não temos muito valor. Eu não posso usar da palavra do poder desse Deus para isso. Podemos sim, porque estamos transformados e nós carregamos a presença de Deus. Então o inferno tem que entender que eu e você não somos qualquer um. Nós somos valorosos, somos a igreja viva do Senhor. Nós éramos qualquer um quando a gente estava de qualquer maneira. Hoje não. Hoje não. Nós adoramos um único Deus vivo. Nós confessamos uma única fé verdadeira e poderosa e fiel. Uma única e verdadeira fé. Pode existir um monte de fé, pode existir um monte de religiões, pode existir um monte de batismo, mas uma só fé. Pode existir um monte de Deus, mas há uma só fé, há um só Deus, há um só batismo, que chama-se o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Eterno. Ele é quem foi para a cruz do Calvário. O Cristo que permanece invisível no meio da igreja e que ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há julgar os vivos e os mortos, e está no meio de nós para todo sempre. Mateus 18:18. Tudo que ligares na terra está ligado no céu. Estarei convosco até a consumação dos séculos dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui. Ele está na igreja, ele está no meio de nós. Ele está comigo, ele está com você. Ele está conosco. Em todos os momentos da nossa vida, ele está conosco. Louvado seja o Senhor. Glória. Então, versículo 9. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Eles responderam, dizendo: Legião é que o meu nome, porque somos muitos. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia que era legião, que era uma legião que tinha ali? Sabe por que Jesus pergunta? Tem pessoas ouvindo, tem gente olhando, para ter um entendimento, porque ele obedeceu ao Pai, o Espírito Santo de Deus, no seu poder onipotente, onipresente, onisciente. Glória a Deus. Mas Jesus, ele faz essa pergunta: qual é o teu nome? Sabe para quê? Para nos dar entendimento e discernimento, quando eu e você, quando nós estivermos numa situação dessa, com a autoridade de Deus, qual é o teu nome? São esse. Então você vai sair. Você vai sair desse corpo. Você vai abandonar essa alma. E essa alma ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui embaixo, no versículo 11: e andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles continuavam rogando a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 13: e Jesus logo nos permitiu, disse: ide. Olha a autoridade. Ide, sai dele. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, ou seja, as pessoas que cuidavam dos porcos fugiam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo e que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Eles temeram. Aleluia. Temeram, ficaram com medo do acontecido. Nessa situação que aconteceu, aquelas pessoas que habitavam ali, que moravam ali, que cuidavam daqueles porcos, ficaram muito irritados. Ficaram muito irritados. Porque o prejuízo foi grande para eles. Os porcos morreram. Mas eles, por falta de entendimento, não tinham o Espírito de Deus, né? Se preocuparam mais com o prejuízo financeiro do que com uma alma liberta, purificada, transformada. Do que com uma alma que estava escravizada nas mãos do demônio, nas mãos de uma legião. Então eles se preocuparam mais com isso. Tanto que depois eles ficaram tão agitados, tão com raiva, que eles quiseram que Jesus saísse de lá. Versículo 15. Aliás, 16. E os que aqui não tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Ou seja, a multidão que tinha visto o acontecido, uma parte que tinha visto o acontecido, uma outra parte não viu esse acontecido. Tanto que saíram contando o que aconteceu. E eles correndo vieram ver o que aconteceu. E temeram, conforme diz a palavra. E eles, sabendo da situação que aconteceu tudo aquilo, eles olharam logo pelo prejuízo que eles tiveram com os porcos e rogaram a Jesus: aí, tira-te daqui, sai da nossa cidade, sai da nossa província, vieste nos dar prejuízo. É isso que eles estão falando. E a alma que foi livre, e a alma que estava aprisionada nas correntes dos demônios, nas cadeias dos demônios, escrava do diabo, escrava. A palavra do Senhor diz que ele se coçava, ele se rasgava, ele se soltava. Prendiam ele com correntes, prendiam ele com cadeias, com grilhões. Agora preste bem atenção. O eterno Deus, ele desprende o ser humano das prisões, das cadeias, e ele não precisa mais estar preso. Mas as pessoas amarravam ele, acorrentavam ele, os demônios que estavam nele, estouravam aquelas correntes, acabavam estilhaçando aquelas cadeias, conforme está escrito na palavra. Ele ficava livre, igreja? Não. Ele ficava andando nos montes, nos sepulcros, atormentado, vagando, sem destino algum, ferido, humilhado, sujo, nu. A palavra fala que ele andava nu. Olha a vergonha que o pecado que os demônios fazem com o ser humano. Só desonram o ser humano. E Deus, ele nos dá honra. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele povo não quis se preocupar com isso. Quis se preocupar com os porcos. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. Ou seja, o que estava endemoniado. A pessoa que estava endemoniada, em sã consciência, roga a Jesus. E diz: deixa estar com ele. No versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, ou seja, para os teus familiares, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. É o único que pode ter misericórdia de mim, de você, é Jesus. Aleluia a Deus. Então a transformação foi tão grande naquele homem, o poder de Deus, libertando ele daquelas cadeias, que quando ele estava ali em sã consciência, conversando em sã consciência com o Senhor, literalmente sóbrio, o seu juízo sóbrio, entendendo tudo, com certeza o mestre, o Mashiach Yeshua, estava ministrando a palavra para ele, ministrando o reino de Deus para ele, ensinando o reino de Deus para aquele homem, e ele absorvendo a palavra de Deus. Consegue entender, irmão?
Eu estou na frente do Filho do Eterno. Consegue entender? Se põe no lugar daquele homem que já não era mais endemoniado. Se põe no lugar daquele homem que agora está transformado. Se põe no lugar daquele homem que agora ele não está humilhado. Se põe no lugar daquele homem que ele não está todo sujo de fezes. Se põe no lugar daquele homem que ele não está mais todo sujo de urina. Se põe no lugar daquele homem que ele não está mais todo rasgado. Se põe no lugar daquele homem que agora ele não está mais na miséria. Agora ele não está mais humilhado. Agora ele está em sã consciência. Agora ele está transformado, sentado de frente para Jesus, para o Filho do Eterno, o Filho do Deus vivo. E o Filho do Deus vivo, pessoalmente 100% Deus, 100% homem, ali ensinando a sua palavra, ensinando o caminho, ensinando o reino dos céus. E aquele homem queima dentro dele, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, em ser um seguidor de Jesus, em seguir com Jesus. Mas Jesus diz: não, vai para os teus e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. E da mesma forma, Jesus está dizendo: vai falar para eles que eu também terei misericórdia deles, se assim eles ouvirem a minha palavra, se assim eles receberem a minha palavra. Aquele homem ficou transformado. E qual é o detalhe forte dessa palavra? Glória a Deus. Aquele homem é curado. A legião de demônios que estava dentro dele, escravizando ele. Consequentemente, irmãos, não só a humilhação, roupas rasgadas, nu, correndo, vagando para um lado para o outro, todo sujo, todo machucado fisicamente, ferido dentro da alma, dentro do espírito, dentro da sua alma, o seu sentimento, a sua alma ferida, dentro do seu interior estava ferido, porque foi isso que aqueles demônios fizeram. Humilhado, sem dignidade, sem honra. Aquele homem estava assim, sem honra. E aí, a partir do momento que o Senhor exerce a sua autoridade gloriosa de poder sobre aquele homem, ele é transformado, aí vem honra sobre a vida dele, vem saúde sobre a vida dele. Ele é um homem agora que ele é honrado, ele é transformado. Louvado seja Deus. Ele é transformado. Agora aquele homem mais não é escravo dos demônios. Agora aquele homem mais não é escravo do pecado. Agora aquele homem mais não está na miséria. Ele não está mais humilhado. Agora aquele homem não está mais desonrado. Não. Ele agora recebe a salvação. Ele recebe a transformação do Deus vivo. Ele recebe honras. Que o semblante dele muda. Agora aquele homem, ele vai ter responsabilidade com os seus, porque agora ele está em perfeito juízo. Ele agora está livre. Acontece com muitos que estão nas drogas. Acontece com muitos que estão aí na rua, jogado, perambulando, usando drogas. Acontece com muitos que não estão na rua usando droga, está perambulando, mas acontece com muitos que têm seus familiares, mas está com a mente escravizada pela religiosidade, está com a mente escravizada pelas fábulas, as falsas crenças, está com sua mente e seu corpo totalmente entregue à mercê daquele que é inimigo da alma dele. Acontece com muitos. Acontece não é só com aqueles que estão na rua, jogados na sarjeta, usando droga ou na prostituição, mas acontece com aqueles também que estão no palácio, que tem um palácio que tem milhões e milhões, grandes carros, grandes casas, suas mulheres, seus filhos, tem de tudo para comer, tem a melhor roupa para vestir, tem o melhor carro para andar, tem tudo na sua vida, mas o que adianta ter tudo e não ter Deus? Não ter a presença do Eterno, do que adianta, irmãos? Qual a diferença do que está jogado na sarjeta para o que está no palácio? O que está na sarjeta está dependente das drogas, não tem o conforto. O que está no palácio tem o conforto. Muitas das vezes também está com droga, está no palácio drogado. Não tem Deus. Ambos não têm Deus. Ambos não estão transformados. Ambos não estão transformados porque não tem Deus. Mas esse Deus é misericordioso, porque assim, esses
se ouvir a sua palavra, serão transformados, deixarão as suas fábulas, deixarão suas falsas crenças, deixarão sua incredulidade, deixarão sua dureza de coração e receberão Ele e serão transformados pela presença do Eterno. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio só para Ele não veio só para o rico, Ele não veio só para o pobre, Ele veio para todos aqueles que nele crê, conforme diz sua palavra. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para todos. Só basta confiar e crer. E esse homem foi transformado. Quantos não estão no adultério? Mora no palácio, mas está no adultério, traindo suas esposas. Ele veio para esses, porque Ele falou: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Aleluia. Mas o mundo precisa ouvir a verdade, o mundo precisa ouvir a palavra, a verdade de Deus, que é a palavra que transforma, é Deus que transforma, à medida que eu e você buscamos. Esse homem, ele foi transformado. Nós podemos conjecturar pela graça do Espírito. Esse homem não poderia só ele sozinho na terra, só ele, não há como. Todos veio de uma família, todos foram gerados no ventre, numa madre, todos foram gerados. Esse homem, com certeza, ele tinha uma família. Consegue entender como se sentia a família desse homem? Ninguém tinha domínio sobre ele. Cadeias não conseguiam segurar ele por causa dos demônios que estavam dentro dele. As cadeias eram totalmente quebradas, dilaceradas. Tudo que amarrasse ele quebrava tudo. Ficava vagando para um lado para o outro, ferido, machucado, totalmente sem valor. Imagina a família. Se para ele já era humilhante, a família desse homem ter um ente querido nessas condições, nessa situação, dominado pelos demônios. Mas quando Jesus chega no ambiente, quando o Senhor da eternidade, quando o poderoso Jesus Cristo de Nazaré chega no lugar, chega no ambiente, a coisa tem que mudar. Aí o negócio tem que mudar. Quando Jesus chega, irmãos, não tem inferno que fique. Quando o Senhor Jesus chega na vida do ser humano, não adianta, ele pode estar sentenciado à morte. Ele pode estar sentenciado à morte. Mas quando o Senhor Jesus chega, tem que cair. As cadeias têm que cair. As ameaças têm que cair. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu. O Senhor escolheu. Quando eles suplicam, rogando ao Senhor: conjuro-te, filho do Deus vivo, não nos atormentes. Não adianta. O Senhor escolheu ele. O Senhor escolheu, e quando o Senhor usa seu poder, usa a sua autoridade, liberta aquele homem daquelas cadeias e tira aqueles demônios dele, o homem muda. O homem agora fica em sã consciência. Aí o inferno perdeu. O inferno só estava ganhando até um certo momento que Jesus não chegou. Até um certo momento que Jesus não chegou. Mas quando Jesus chega, ele libera a palavra. Ele libera a palavra de autoridade, a palavra de libertação, a palavra de desprender as cadeias, desprender as correntes nas quais aquele homem estava atormentado, estava preso. Ele libera: sai dele, espírito imundo, sai dele, espíritos imundos, sai dele, e tem que sair. Sabe por quê? Porque ele é o nosso mestre, ele é o Todo-Poderoso. Ele muda toda a situação. Aquele homem sai de uma situação de decadência para ir para uma situação elevada. Ele sai de uma situação de humilhação, de desonra, para ir para uma situação de ser honrado. Ele sai de enfermidades para receber a cura.
E agora, consequentemente, aquele homem agora vai produzir, aquele homem agora vai trabalhar, aquele homem agora vai cuidar dos seus. Consegue imaginar, irmãos, os familiares daquele homem quando recebem ele? É que a Bíblia não relata. A Bíblia fala que o nosso mestre, tantos milagres que ele fez, tantos feitos deles que ele fez, que não caberia no livro da vida. Não caberia, irmãos. Mas isso tem um mistério. Não caberia no livro da vida. Nós, seres humanos, com a nossa mente tão limitada, nós não iríamos conseguir examinar tudo que o mestre fez. Ser humano nenhum iria conseguir. É uma infinidade de coisas, de milagres, de maravilhas, de prodígios, de transformação, de prosperidade, de libertação. É uma infinidade, não cabe no livro da vida. Não cabe. Para nós, ser humano, ver é impossível. Só Ele sabe. E só naquele grande dia nós iremos saber. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, o que está aqui é o suficiente para nós. O que está aqui é o suficiente para aumentar a minha e a tua fé, a nossa fé. Nós temos que orar a Deus e pedir: aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, Senhor. Temos que orar, irmão, pedir para Deus aumentar, porque nós precisamos viver além das transformações em que eu e você, em que nós já fomos transformados pela libertação da palavra, em receber o Senhor e sermos transformados, sermos servos do Senhor, sermos discípulos de Deus, cristãos verdadeiros. Nós precisamos querer mais, avançar mais na presença de Deus. E com certeza, esse homem, ele olhou ali, e quando o Senhor disse: vai para os teus e anuncia para eles quão grandes coisas o Senhor fez para ti, e quão misericordioso o Senhor foi contigo. Porque o Senhor sabia que lá na parentela dele, lá na província, cidade que a família dele morava, precisava ir um novo evangelista, precisava ir um novo discípulo, precisava ir, irmãos. É por isso que ele falou isso. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor trabalha. Então ele foi e obedeceu, e aquele homem foi transformado, assim como eu e você fomos transformados. Se outrora algum de nós não bebia, não fumava, não matava, não roubava, não prostituía, é pecador, irmãos. Precisava receber o Espírito de Deus. O Senhor veio para mim, veio para você. E hoje nós somos novas criaturas na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, aleluia. O Senhor é poderoso. E aí ele diz aqui, louvado seja o Senhor, no versículo 18, no versículo 16: e os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu ao demoniado acerca dos porcos. 17: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. É forte, né, irmãos? Ou seja, se o povo tivesse prestado atenção na maravilha da transformação daquele homem, não precisaria ter falado isso para o Senhor. Mas sabe por que isso aconteceu? Para se cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para se cumprir a palavra do Senhor. Por isso que aconteceu isso. E entrando ele no barco, rogava-lhes o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Imagina a vontade desse homem, irmãos. Estar ali de frente com o Filho de Deus, olhando para ele, ter aquele desejo de seguir junto com ele, conforme seguiu o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, todos eles seguiram com o Senhor, aprenderam com o Senhor. Ele queria, mas o Senhor disse: não, vai para os teus. Então, sempre vai ter alguém, seja os nossos ou não os nossos, que está precisando de ouvir a palavra, de ouvir a salvação. Agora,
nós temos que ter ordem e decência, conforme diz a palavra do Senhor. É pelo Espírito de Deus. Se alguém dá vazão, dá lugar para ouvir, nós vamos ministrar. Se não dá, e insiste em ter o coração duro, nós temos que orar. Orar. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A salvação, ela tanto é individual, quanto também é coletiva. Coletiva, porque nós olhamos para Deus em primeiro lugar, a sua palavra e o ministro do Senhor, o servo de Deus, o líder, o pastor, o bispo, o presbítero, o obreiro, que é exemplo em Cristo Jesus, como coletivo, e seguimos. Não, aqui eu estou servindo numa igreja séria, aqui tem a palavra da cura, tem a palavra da salvação, tem a palavra de Deus genuína, tem a sã doutrina de Deus genuína. Então coletivos serão salvos, por ouvir e ouvir a palavra de Deus e obedecer. Individual é você e Deus, cada um. A minha e a tua comunhão para com Deus, na oração, no jejum, examinar as Escrituras, se esforçar todos os dias das nossas vidas para dizer não ao pecado. Toda vez que o pecado está batendo na porta, nós temos que dizer não. O pecado todos os dias bate na nossa porta, nós temos que dizer não para o pecado. Não. E às vezes as pessoas pensam que é fácil. Não é fácil, irmão, dizer não para o pecado. Eu seria hipócrita dizer isso. Qualquer um, servo de Deus, seria hipócrita dizer que é fácil. Não é fácil, irmão. Se não é a graça de Deus, se não é a graça, mas pela graça de Deus, pela graça do Espírito de Deus que habita em mim e você, nós dizemos não para o pecado. Quando ele vem, quero entrar, nós dizemos não, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Esse templo está limpo, ele está limpo, o templo está limpo, está muito bem ajustado pelo Espírito Santo, está muito bem ajustado, assim como ficou aquele templo daquele homem endemoniado, porque outrora aquele templo dele estava sujo, totalmente sujo, adornado por sujeira, por pecado, cheio de demônios, cheio de vícios, cheio de violência, cheio de todas as coisas que não prestam. E aí o Espírito de Deus entrou, limpou e tirou, e agora aquele templo, que era aquele homem demoniado, estava totalmente assim agora, adornado, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado. E agora aquele homem começa a dizer não para os demônios e não para o pecado, e seguir com Deus. Quando o pecado bater, nós temos que olhar e ver como que era o nosso templo lá atrás. O templo sujo e agora está limpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, a palavra de Deus habita em mim e você. Queira o diabo ou não, queira as pessoas ou não, a palavra habita em mim, habita em você, habita em nós. A presença de Deus habita em nós. Nós vivemos dias difíceis. Sim, século 21, tecnologia avançada, tudo avançado, remédios avançados, medicina avançada, e ao mesmo tempo que estão avançados, parece que não. Sabe por quê? Porque toda tecnologia, toda ciência avançada, tudo que está avançado, não é usado totalmente para o benefício da humanidade, mas sim para destruí-la. Podem me chamar de louco, de doido, de pastor doido, mas é o que acontece, irmãos. Filhos hoje, a maioria não ouve conselho de pai e mãe. Tudo ali, escravo. A tecnologia, ela é bênção, sim, mas ela também escraviza se não souber usar. Olha para o mundão aí, como que está. Que nem foi falado no início, o pai e a mãe, louve a Deus que seu filho está na presença de Deus. Ou se ainda não chegou na salvação, para aquele filho que não é convertido, pelo menos se ele respeita o pai e mãe, respeita o seu próximo, louve a Deus também, porque é bênção, porque o dia dele vai chegar. Mas está se fechando, o funil está se fechando, a vinda dele está próxima, só o Pai sabe o dia e a hora, e nós temos que nos preparar. Está adornado pelo Espírito de Deus. Nós que somos o templo do Espírito de Deus, está transformados. E a partir do momento que eu e você e nós estamos transformados, que nem esse homem foi transformado,
ele foi limpo, e agora ele passa a ser um homem honrado, ele vai produzir, ele vai cuidar da família, ele vai evangelizar. Ele saiu de uma situação totalmente de escravo, totalmente de miséria, totalmente de depressão profunda. Imagina, irmãos, saiu de uma situação totalmente humilhada, que era o que ele estava, mendigando, atormentado pelos demônios, totalmente na destruição, humanamente falando, espiritualmente falando. E agora ele está livre de toda a situação. Glória a Deus. Então ele está livre, pronto para seguir. Assim é eu e você. Assim é nossas vidas, para sermos transformados, continuando na presença do Senhor, confiando no Senhor, porque é só Ele que tem esse poder para fazer na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Amém? Glorifique a Deus por sua palavra. Tome posse dessa palavra na sua e na minha vida. Sermos transformados e continuaremos transformando pessoas pela palavra e a presença do Eterno na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Aqui eu encerro a palavra do Senhor. Glória a Deus. E tome posse da palavra de Deus. Amém? Na sua vida. Louvado seja o Senhor. Eu quero. É o presbítero que quer vir aqui? Presbítero. Quero passar para o presbítero. Em nome de Jesus Cristo. Creia e confie em Deus. Amém? Deus é fiel e maravilhoso. Aplauda o Senhor por sua palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem tomou posse dessa palavra aí? Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, Deus aleluia. abençoe a vida do pastor, a família, né? Homem usado aí na palavra, sempre seja aí presente na vida dele. Amém. Agora chegou a hora da oração, né? Renúncia. Glória a Quem Deus. puder se pôr de joelho, vamos fazer a oração, né? Que o nosso Deus venha estar trabalhando aqui. Eu peço que os obreiros fiquem aí, né? Já em posição de oração. Vamos fazer essa oração aí para que todas as correntes venham a ser quebradas, todos os grilhões sejam quebrados, né? Fique alerta, fique atento, e ainda mais através da oração, nosso Senhor Jesus Cristo vai estar em confronto àquele que nesse momento tenta se levantar contra a minha e a sua vida. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Hoje mais um culto abençoado, finalizando mais esse dia de campanha. A oração que nós vamos estar, em nome de Jesus, fazendo agora, o título dessa oração se chama Assumindo uma Posição de Invencibilidade. Então, em nome de Jesus, declare com fé a tua oração, em nome de Jesus. Todos estão me ouvindo bem? Amém? Então, em nome de Jesus, repitam comigo em nome de Jesus. Misericordioso Pai Celestial, Misericordioso Pai Celestial, escolho ver a mim mesmo escolha ver a mim mesmo como tu me vês, como tu me vês, na pessoa do teu Filho, na pessoa do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. o Senhor Jesus Cristo. Escolho Escolho ver-me como alguém ver-me como alguém invencivelmente forte invencivelmente forte e capaz de realizar e capaz de realizar tudo que está em teu plano tudo que está em teu plano para mim. para mim. Rejeito Rejeito as acusações de Satanás as acusações de Satanás de que sou de que sou irremediavelmente fraco e derrotado. irremediável, fraco Fraco e derrotado. Aceito a minha grande dificuldade aceito a minha grande dificuldade atual como um chamado atual como um chamado ao renovar da visão ao renovar da visão da vitória do meu Senhor. da vitória do meu Senhor. Ajuda-me Ajuda-me a concentrar a minha atenção a concentrar a minha atenção na espantosa majestade, na espantosa majestade, no poder e na soberana grandeza no
poder e na soberana grandeza do meu Pai Celestial, do meu Pai Celestial, que de modo algum pode falhar. que de modo algum pode falhar. Ajuda-me a ver Ajuda-me a ver que em minha união com Cristo em que minha união com Cristo sou mais que vencedor. sou mais que vencedor. Que o fardo das minhas provações Que o fardo das minhas provações torne-se uma manifestação torne-se uma manifestação do fardo do Senhor. do fardo do Senhor. Que este fardo Que este fardo se manifeste em lágrimas de se preocupação, manifeste em lágrimas de preocupação, horas de jejum e oração. horas de jejum, Escolho não me esquivar do fardo por não me esquivar do fardo que tu desejas que eu carregue. que tu desejas que eu carregue. Reconheço, Senhor, Reconheço, Senhor, que é principalmente o meu próprio pecado que é principalmente meu próprio pecado e a minha falha e a minha falha que me trouxeram essa intensa provação. que me trouxeram essa intensa provação. Arrependo-me profundamente dos meus pecados. Arrependo profundamente dos meus pecados. Amados, nesse instante você pode aí, em nome de Jesus, trazer à memória aí os pecados que você considera aí que te afastam do Senhor, amém? Limpa-me no sangue do meu Salvador. Limpa-me no sangue do meu Salvador. Torno de volta de Satanás Torno de volta de Satanás todo o terreno que lhe conferi, todo o terreno que me conferi, com os meus pecados e transgressões. com os meus pecados e transgressões. Com a autoridade da cruz, Com a autoridade da cruz, reivindico todo esse terreno reivindico todo esse terreno para o Senhor Jesus Cristo. para o Senhor Jesus Cristo. Precioso Senhor Jesus Cristo, Precioso Jesus, tu me prometeste jamais me deixar tu me prometeste jamais me deixar ou abandonar. ou abandonar. Sei que isso é verdade Sei que isso é verdade e ousamente afirmo: e ouçamente afirmo. o Senhor é o meu auxílio, O Senhor é meu auxílio, não temerei. não temerei. Firmado na fé, Firmado na fé, resisto ao diabo e a seu reino. resista ao diabo e ao seu reino. Ordeno que Satanás e seus demônios Ordene que Satanás e seus demônios me deixem me deixem e dirijam-se para onde o Senhor Jesus Cristo e dirijam-se para o Senhor Jesus Cristo os enviar. ou os enviar. Pai Celeste, Pai Celeste, aceito aceito e escolho desfrutar e escolho desfrutar de tudo que está escrito de tudo que está escrito no pergaminho da tua vontade para mim. no pergaminho da tua vontade para mim. Obrigado, Obrigado, porque posso todas as coisas porque posso todas as coisas em Cristo, Em Cristo. que me fortalece. que me fortalece. Farei a tua vontade, Farei a tua vontade, aceitando a minha responsabilidade aceitando a minha responsabilidade de ser forte. de ser forte. Farei Farei com a tua com força a tua força aquilo que sei ser a tua vontade. aquilo que sei ser sua vontade. Obrigado, amado Pai Celeste, Obrigado, amado Pai Celeste, porque mediante o Senhor Jesus Cristo, porque mediante a Pai Jesus Cristo, ouviste a minha oração ouviste a minha oração e me farás andar como alguém tão forte e me farás andar como alguém tão forte. no Senhor, O Senhor, que mesmo as estratégias mais poderosas mesmo as estratégias mais poderosas de Satanás já estão derrotadas. de Satanás já estão derrotadas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo Ora em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. e para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.